Vilela, estávamos conversando de um assunto aqui pesado. Monteiro Lobato. Pesado, falando não tem nada de você, Monteiro né, Lobato, tem tudo a ver. Da vovozinha. Tem nada a ver? Tem tudo não, a ver. tem a ver, tem um rolê. Eu tô ligado, eu sou da terra do Chapa, né? Você quer falar? Você é da terra do Pit Pitoca. Também. E da grávida. E da Hebe Camargo. Cara, a gente tava falando sobre um assunto, na maioria das vezes, polêmico e muitas vezes distorcido no nosso meio, seja para um lado, seja para o outro. A gente tá falando sobre racismo, mano. E você é um cara que é inserido em vários contextos da periferia, África, assuntos de cunho social. E, cara, é bom ouvir quem tá dentro da parada, quem não, e quem consegue cortar esse cordão umbilical da ideologia, de qualquer lado. Sim. E aí, por isso que a gente gosta muito de te ouvir falar sobre. Sim. Porque você não vai ser tendencioso para lado algum. Sim. Nem para o cara que minimaliza o problema, nem para o cara que joga como nós estávamos conversando, joga isso como uma guerra de classes. Que O fluido do caos, né? Exatamente. Que não é nem uma causa, já é um meio de ganho. Sim. A gente sabe, em muitos meios, isso é uma maneira de se ganhar com isso, né? Com o caos. Cara, a gente queria ouvir sobre isso da sua parte, cara. Sim. Fala pra gente. E afinal, existe racismo estrutural no... Ele puxou até um tom, você viu, né? Parecendo um Emílio, mano. Não, é o grave que eu coloquei aqui na IQ. Olha lá, ó. Olha lá, tá querendo ser o demagogo. Inclusive Mas, cara, o Vilela que faz a apropriação cultural, né? Por quê? Porque ele acha que ele é negão, mano. Ah, Brunão. Ele acha que ele é negão. Brancalho, olha lá. Ele é branco. 6,5, né, mano? Ele é 6,5. Ele é moreno, mano. Eu sou a favela venceu. Eu sou filho de um preto que casou com a branca. Aí. Numa época... Teu cabelo é liso, você que faz Numa permanente. época, Meu cabelo é liso. Lisão, olha lá. É liso. E, Vilela, existe racismo estrutural no país? Existe? Acho que vamos lá. Eu acho que vamos construir essa proposta de assunto. Chesterton escreveu um livro chamado Eugenia e Outras Drogas, e eu acho que a gente precisa compreender, primeiro, a ideologia por trás de todo esse contexto racial. Eu não vou abordar só a questão do negro. Quando a gente fala de racismo, parece que a gente está tratando especificamente o preto, o negro, né? E existe uma parcela na mídia que fala que não existe racismo quando é só negro. Racismo, a gente está falando de... A etimologia já diz. É a rejeição a uma determinada raça. Então, quem mais sofreu com isso foram os judeus e também, obviamente, os negros, né? Os negros sofreram muito, historicamente falando. Mas dentro do contexto da eugenia, quando a gente avalia o cristianismo, por exemplo, a nossa religião, que se torna uma religião estatal, né? A partir do século IV, com Constantino. O que acontece? A partir disso, né? Constantino tem uma adesão ao cristianismo, ele teoricamente se converte ao cristianismo, e a gente começa, então, um processo, uma era muito escura dentro do cristianismo. O cristianismo se tornou a base governamental de praticamente todos os países europeus, os grandes países, a França, a Inglaterra, o Ocidente na maioria. De um modo geral, assim, não vou ter a lista de países aqui, mas ele se tornou a base cultural desses países, né? Quem vê Vikings ali vai ter uma aula histórica ali sobre isso, boa, né? Série boa. Maravilhosa. E aí o que acontece? Você assistiu Valhalla? Valhalla ainda não. Bom pra legal caramba. porque mostra todo baseado quando eles se convertem. Valhalla é todo sobre quando eles se convertem. Então, o que acontece? Quando Constantino se converte, Constantino passa, então, a definir aquela religião como uma religião praticamente de origem europeia. Então, os personagens palestinos começam a sair de cena e começam a entrar personagens, teoricamente, europeus dentro do contexto. E essa história, por exemplo, vou resumir bem para a gente avançar no raciocínio. Você assiste um filme de Jesus e você vê Jesus do olho azul, você vê todo mundo do cabelo liso, você vê, de certa forma, um arquétipo ali, uma apresentação ali de uma comitiva europeia presente nas histórias ali descritas na Palestina. Não há característica de palestinos, de pessoas que eram oriundas daquela geografia. São praticamente todos europeus. Então,
Constantino consegue elitizar a religião e fazer com que ela seja aceita por essa elite europeia. A partir de então, a gente, dentro desse contexto de adesão, vou avançar alguns anos aí para frente, a gente tem a escravidão abolida nos Estados Unidos em 1863 por Abraham Lincoln. Em 1871, cria-se um movimento chamado Ku Klux Klan, que era um movimento de represária. Mas esse movimento violento, sanguinário, precisava, de certa forma, de um viés ideológico. Então, cria-se um pensamento, a partir de Galton, chamado eugenia. A eugenia nasce em 1883, criada por um inglês que vivia nos Estados Unidos, que tinha uma confissão de fé semelhante à nossa, defendia a oração como uma prática essencial para a existência humana. E o que Galton faz? Ele traz a ideia da supremacia ariana, uma raça pura. E ele explica, então, todo o contexto de alergias... Base do nazismo. De pandemias, é a base do nazismo. De pandemias e de todos os males do mundo a partir da miscigenação. A união entre as raças, a mistura entre as raças, era o mal do mundo. Então, era necessário que levantasse, então, uma raça pura. Fazendo uma pesquisa mais apurada, você vai ver que a eugenia entrou nos Estados Unidos e, a partir disso, eles fizeram coisas, por exemplo, eles colocaram produtos na distribuição da água em bairros negros para que as mulheres não engravidassem. Caraca, eles produziram castração de negros para que nível. Não houvesse... Se você olhar a quantidade de negros nos Estados Unidos, é 9%. Muito diferente do Brasil. Houve uma digamos assim, uma represária para que os negros não se multiplicassem, não se proliferassem, de certa forma. Um movimento que nasce com a Ku Klux Klan e que ganha corpo, que ganha inteligência, que ganha teor, conteúdo ideológico a partir de Galton. Isso é o pressuposto também do nazismo. Quando Hitler quando todo o movimento antissemita, que já nasce com Lutero, né? Aí a gente estenderia muito para falar, mas o movimento antissemita, que é um movimento que abraça essa ideologia, eles usaram propagandas de televisão. Essa parte é dolorosa, né, do Lutero, muito, né? É muito triste. Mesmo que nasce a reforma, nasce antes. Mas eu acho que é o que você falou. Existe um ciclo. O som do chofar vai até um tempo. Depois vem o delay. Depois do delay vem outra coisa. Eu acho que a gente precisa aceitar isso também, de certa forma, com compreensão de que as gerações vão mudando, o consumo vai mudando e, consequentemente, a linguagem também muda, musical, de roupa, de tudo. Entendeu? Hoje a gente está no podcast. É uma linguagem para o momento. É como a gente comunica coisas a partir de agora. Há pouco tempo atrás, a gente fazia live. E daqui a pouco do podcast, o que mais que a gente vai fazer? Então, um programa de rádio antes, né? Agora era rádio, podcast. Agora é podcast. As pessoas estão assistindo a gente enquanto a gente fala, não estão só ouvindo. Exatamente. Então, assim, esse movimento de eugenia presente em toda a movimentação para criar uma rejeição acerca do povo judeu é desenvolvido a partir da mídia. Quando você olha a eugenia, por exemplo, você olha presente em muitas coisas. Eu estou encurtando muito aqui o assunto. Eu estou gravando um conteúdo muito extenso sobre esse assunto. Legal. Né? E o Davi Lago me inspirou a fazer isso. Aquilo que ele fez é uma coisa que... Com aquela plenária dele. Com aquela plenária dele. Mas o que acontece? Quando você olha para a presença da eugenia sendo difundida a partir da cultura, você tem uma explicação por que toda princesa é branca, toda princesa é loira. O rei da selva, o Tarzan, é um homem branco. O cara que fala com os bichos, os africanos estão lá desde não sei quando, não conseguem dialogar com o leão, com o elefante, eles criam um homem branco lá. Então, toda a ideia desse herói, dos heróis apresentados, dos heróis oferecidos, né, parece meio maluquice. Eu não queria que você enxergasse a minha fala como alguém que trabalha por uma luta de gênero, porque... uma luta de classe, melhor dizendo. Isso não tem absolutamente nada a ver. Isso é um pecado, é uma anomalia social. E a gente precisa olhar para isso, biblicamente falando, sem viés ideológico. A gente precisa enxergar isso como uma iniquidade que vem se arrastando ao longo do tempo. Exato. E entender o remédio certo para combatê-la. Mas você vai percebendo, então, o céu é branco, os anjos são brancos, Deus é branco, tudo é branco. Consequentemente, isso é resultado dessa ideologia, a supremacia ariana. Existe uma raça superior.
Existe uma raça que se sobrepõe sobre a outra. Mas quem interpreta Deus mais legal foi Morgan Freeman, para mim. Todo poderoso. Então, dentro desse contexto, dentro dessa ideia, você tem, então, Hitler abraçando essa ideologia e toda a sua equipe, né? As suas mentes pensantes. Sim. Tanto é que tem um seriado Hunters na Amazon Prime. Não sei se você chegou a ver. Cara, eu conheço, mas eu não... Al Pacino. Eu já tinha... Foi você? Eu te indiquei, rapaz. Você está me lembrando agora de seriado. Preciso assistir. Então, os alemães... Jordan Peele, o diretor. Os alemães, a equipe de Hitler recebeu asilo nos Estados Unidos e receberam novas identidades, porque eles queriam a mente deles. Porque como eles difundiram a rejeição ao judeu, foi uma coisa que deu certo. A Operação Paperclip, sabe, da série? Não. Que é a hora que eles... O único registro que tem desses nazistas vivendo agora como americanos é uma marca de clipes no papel, porque foi tirada a documentação deles. Essa operação realmente existiu. Você pesquisa no Google, Paperclip, tem toda lá. Eu não lembro. Faz tempo que eu assisti já a série. É muito boa. Mas, então, assim, a eugenia ela se torna, então, uma filosofia presente, uma ideologia, uma ideia, né, presente em todo o contexto de difundir cultura dentro dos Estados Unidos e, consequentemente, a Alemanha adota isso como... Não a Alemanha, mas a Alemanha nazista adota isso como um caminho. Então, ela começa, então, a apresentar comerciais com judeus dos nariz muito grande, em jeito de rato. Tem documentos que mostram isso, de propagandas que eram feitas, de sátiras que eram feitas, de piadas que eram feitas. Aquilo foi sendo semeado no consciente coletivo de todo mundo. Goebbels, né, que foi responsável. Exato. Então, tipo, à medida com que isso foi sendo abraçado como uma coisa normal, como olhar o judeu como um rato, como olhar o judeu como um bicho, e não como um ser humano, a implementação da ideia... Foram doses insertadas com o tempo ali. Né? A partir dessa filosofia. Então, por exemplo, essa filosofia ela é tão maligna quanto qualquer outra filosofia. Então, E eu vou chegar já no aspecto prático para a gente realmente não ficar muito extenso a questão histórica, né, da coisa. Mas, quando isso chega, por exemplo, vamos pular aqui, né, para 1948, a gente tem um movimento que é embasado por essa ideia, na África do Sul, criada por um cristão, por um pastor presbiteriano. Até anotei o nome dele, Daniel François Malan. Ele criou um movimento chamado Apartheid, que era uma separação entre negros e brancos, uma divisão na África do Sul. Cara, isso matou gente demais. E ele era ministro, esse cara. Ele era da bancada evangélica da África do Sul. Olha aí. E ele criou uma divisão entre negros e brancos, e isso foi uma carnificina. Aí, dentro desse contexto de eugenia, para a gente responder a questão, existe um racismo estrutural? Um dos grandes escritores infantis que a gente tem é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu, então, o famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ele também escreveu um livro chamado Presidente Negro. Presidente? O Presidente Negro. Monteiro Lobato, junto com Nina Rodrigues, eram os caras que defendiam a presença da Ku Klux Klan no Brasil. Monteiro Lobato... O filme Presidente Negro era sobre o quê? O livro, Presidente Negro, era sobre o desprezo ao negro, e a incapacidade do negro de presidir ou de assumir responsabilidade governamental. Era o desprezo para que negros ocupassem lugares de governo, e ocupassem lugares, enfim, lugares de autoridade. Esse livro está disposto. Se você que está assistindo a gente der um Google, você vai colocar o Presidente Negro, você vai ver, Monteiro Lobato escreveu essa literatura, foi proibida, depois tirada, depois voltou, lutou pelo direito de volta. Ele escrevia artigos para um jornal do Rio de Janeiro, e os artigos estão disponíveis também na internet. Monteiro Lobato tinha escrava, era filho de escravagista. Junto com Nina Rodrigues, uma das grandes vozes do Brasil. Se você começar a ler a história dele, você tem nojo. Você percebe que esse movimento que começa, segundo Chesterton, em Constantino, a partir da substituição de personagens palestinos por personagens europeus, você percebe que já havia um movimento de rejeição das demais raças.
que havia uma imposição. E a eugenia, ela não é necessariamente a rejeição de uma outra raça, ele é a supervalorização de uma. E sempre que você supervaloriza uma coisa, você desvaloriza a outra. Exato. É um efeito natural de supervalorizar uma coisa. Então, você tem esses fragmentos de uma ideia de supremacia de raça a partir do século IV. Você tem a crescente disso. Você tem personagens importantes históricos, como, por exemplo, Lutero, que tinha ações antissemitas, que não acreditava na grande comissão, como a gente acredita. Porque o que é a grande comissão, senão a expansão do evangelho aos povos, às raças? O que é a grande comissão, senão o anúncio de que ele é digno de abrir o livro, porque comprou para si os que procedem de toda a tribo, língua, povo, raça e nação. Então, Lutero tem essa adesão, teoricamente, a essa ideia que pairava no ar, que é diabólica. E, consequentemente, você tem a escravidão presente. A partir de 1555, os portugueses traficaram os primeiros escravos. Né? Começaram o processo do tráfico de escravos, que até então era um negócio. A escravidão existe desde sempre. Mas o tráfico de negros começa em 1555, que era um negócio. E outra, negros foram vendidos pelos próprios negros. Então, não era uma coisa relacionada, basicamente, à questão racial. Era como o mundo se movia. Uhum. Havia trabalho escravo no mundo. Biblicamente falando, um povo era escravo do outro. Um povo se sobrepunha sobre o outro e levava os homens como escravos. Então, essa era uma cultura existente no mundo, uma prática existente no mundo antigo, muito antes, né, de qualquer outra coisa ser desenhada e criada. Sim. Mas, em 1555, o tráfico de negros começa, tráfico de negros africanos. E, a partir de então, a gente tem um viés ideológico se criando, se consolidando, se estruturando. E isso ganha corpo com Galton, no processo da eugenia. Porque, ao longo da história, eram fragmentos. Aqui ele assumiu, disse, não, existe uma raça superior. Está dando para entender aí o que eu estou falando? Sim. Ele disse, não, existe uma raça superior. E a gente, são os arianos. O motivo de todo o mal do mundo é a miscigenação. Ao longo do tempo, isso vai ganhando adesão. No Brasil, ela ganha corpo com Monteiro Lobato e Nina Rodrigues. Nina Rodrigues escreveu artigos, era um advogado, escreveu artigos. Doutor Nina, né, Rodrigues. Ele escreveu artigos que alegavam... A Nina era um chapa? Era um homem. Um homem? Era parceiro de Monteiro Lobato. Ah, nossa. Os dois eram amigos. Nina, eu estou achando que é uma mulher. Eu também achei quando li. Nina Rodrigues é o seguinte, ele escreveu artigos, que estão disponíveis também aí, onde ele dizia que os negros deveriam ser punidos com maior rigor. Os miscigenados ofereciam mais violência para a sociedade. E eu não estou falando de tempos distantes, não. Estou falando de 1940, 1940 e pouco. Nossa. Não tem precisamente as datas. Então, se você me perguntar, existe um racismo estrutural no Brasil? Existe um racismo estrutural no mundo. Porque existe a ideia de que existe uma classe ou uma raça que é superior às outras. Não é uma ideia de desprezo a uma raça, é a ideia de supervalorização de uma outra raça. Mas você considera massivo no Brasil, por exemplo? Não mais, mas existe uma ideia ideológica... Porque existe uma conscientização hoje. Exato, né? Existe uma ideia ideológica que paira. Por exemplo, o artigo que eu estou escrevendo, que eu falei, era a Anastácia que fazia o bolo. Sim. Qual o prejuízo disso? O negro não assumia a sua própria autoria dentro da série infantil mais vista no Brasil. Anastácia fazia o bolo, Dona Benta levava a fama. O nome da farinha é de quem? É de Anastácia ou de Dona Benta? Ninguém lembra da Anastácia. Então, teoricamente, essa era a divulgação ou a apresentação de uma ideia presente em Monteiro.